Quando você está doente, você consegue entender claramente quais são os princípios da saúde e da doença? Ou seja, quando você está doente e quer recuperar sua saúde, sair daquele estado de enfermidade, você sabe quais os princípios para recuperar a saúde ou para tratar a doença? Tem clareza sobre essa diferença? Muito bem-vindos, aqui é o professor Valentim, eu sou naturólogo clínico e nessa videoaula iremos esclarecer qual a diferença entre os princípios da saúde e da doença. E ter a clareza desses princípios é o ponto principal para se ter saúde, já que a saúde é o nosso que tem mais valor para nós. A saúde para todos nós tem um grande valor. Sem ela, a vida se torna muito pobre, muito difícil e muito triste e limitada. Então, todos nós almejamos ter saúde. Agora, o que acontece com a saúde? Acontece que se a saúde não se adquire, não se paga, não se adquire com plano de saúde, comprando numa farmácia ou comprando de uma forma ou de outra. Ela se cultiva. Nós iremos, então, conhecer os princípios de cultivar a saúde. E como é que se cultiva a saúde? Com bons hábitos e um estilo de vida saudável. Bem, para nós entendermos, claro, para quem é essa videoaula, nós vamos estudar a estatística dos Estados Unidos para que a pessoa possa ter clareza se esse tipo de assunto lhe interessa. Nos Estados Unidos, onde tem muito mais estatísticas, eles medem muito mais as coisas, lá 70% das pessoas procuram a medicina convencional. E qual é essa medicina? Essa medicina medicamentosa, cirúrgica, essa medicina que usa alta tecnologia. E 30% buscam as terapias naturais ou alternativas. Então, lá são milhões e milhões de consultas com terapeutas. Então, apenas 1/3 das pessoas buscam isso. Mas é esse tipo de pessoa que quer mais esclarecimento que essa videoaula vai interessar mais. Normalmente, as pessoas que buscam a medicina convencional, elas estão satisfeitas, não são tão questionadoras, não querem mais. Mas a todos é importante ter essa informação que iremos tratar durante esse vídeo. O primeiro ponto necessário é ter clareza do que é ter saúde. O que é exatamente ter saúde? Saúde é estar tudo funcionando dentro de nós, tanto na nossa parte física, na nossa parte emocional, na nossa parte mental e também na parte espiritual. Então, quando nós falamos em saúde, é interessante nós termos claro o conceito de natural e de artificial. Natural, o que é natural? Natural é tudo aquilo criado pelo arquiteto do universo. Tudo que nós vivemos aqui, tudo isso é natural, a natureza em si. As árvores, as plantas, os planetas, os sistemas solares, as galáxias, todo o universo em si é algo natural. O que significa isso? Voltando aqui. Natural é tudo aquilo criado pelo arquiteto do universo, que tem a sua forma sustentável e permanente de funcionar, de acordo com as leis da natureza. Então, natural é o sustentável. Quando nós estamos dentro do que é natural, isso é sustentável. Então, a vida se perpétua, ela se renova constantemente e continua existindo. De acordo com as leis da natureza. O que são essas leis? Essas leis são um programa complexo que permite que todo tipo de vida, todos os tipos de vidas existam e perpetuem, convivendo
harmonicamente entre si, esse tipo de vida. Esse programa inclui desde a vida de uma simples bactéria até o maior dos animais e até todos os planetas, todas as galáxias, assim por diante. Sendo que é um plano maior, sendo que para um plano maior todos têm o seu valor e utilidade. Ou seja, uma bactéria para o universo tem a sua utilidade, um elefante tem a sua utilidade e tem o seu valor. Nada que existe é inútil, nada é acessório que pode ser deixado de lado. O que nós falarmos, pensarmos, lhe é necessário, desde o bom e desde o ruim. Agora, o que é artificial? Artificial se refere a tudo aquilo que é criado, organizado pelo ser humano. Porque nós somos criatura e nós não somos o Criador, nós não somos o arquiteto do universo. Sendo assim, nós somos seres humanos, ser humano. Esse ser humano é limitado no tempo. Nós temos um tempo de vida, temos o relógio, os dias, os meses. No espaço, nós não podemos ocupar o espaço. Nós somos presos, nós estamos na nossa casa, nós somos naquele espaço. Nós não estamos ocupando todo o espaço do universo. Nós somos limitados também à matéria ou energia concentrada, porque, como Einstein diz, matéria igual a energia vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou, em outras palavras, a matéria é energia concentrada. Nós somos limitados a essa matéria e também a consciência, a clareza das coisas. Nós temos uma clareza muito limitada. Nós não temos a clareza de como funciona todo o planeta. Não temos a clareza nem mesmo das milhares de funções que ocorrem dentro de nós, como elas funcionam e como que tudo se equilibra, se harmoniza e assim por diante. Então nós somos limitados pelo tempo, no espaço, na matéria e na consciência. Muitas vezes nós, como seres humanos, ignoramos as inteligências superiores, que ele criou e organizou tudo. Ao ignorarmos isso, possibilita-se que cometamos muitos erros, possibilita a existência de muitos erros. E esses erros acabam vitimando a nós mesmos, a ele mesmo, o ser humano. Um exemplo claro que é o uso de drogas sintéticas e produtos químicos nos alimentos, na agricultura, na indústria, que estão causando muitos males e doenças à humanidade. Então, o artificial é aquilo que é produzido pelo homem devido à sua limitação de consciência, de clareza, e isso tem causado a doença. Então, as causas da doença estão relacionadas a tudo que é artificial. Vamos dar um exemplo mais próximo de nós. Um bolo que compramos no supermercado com corante, estabilizante, flavorizante, e assim por. Todos esses produtos são produtos que são artificiais e que prejudicam a nossa saúde, causam doença. Então aqui nós temos as nossas limitações nessas figuras no tempo, nós estamos limitados pelo tempo, estamos limitados no nosso espaço dentro desse planeta, temos uma quantidade de energia limitada, chega uma hora que nós temos que dormir, não queremos saber mais de nada e acabou, estamos sem energia. Depois, quando dormimos bem, temos uma boa noite de sono, aí nós nos recuperamos, estamos com as baterias recarregadas. E a nossa clareza, nossa consciência é um tanto limitada. Agora nós vamos comparar os dois princípios para nós entendermos o que é naturologia clínica e quais são os princípios da medicina convencional. Porque hoje, quando nós falamos, 70% busca a medicina convencional para resolver os seus males, as suas enfermidades. E apenas 30% busca os princípios da naturologia, os princípios das terapias naturais. Então, quais são os princípios da naturologia clínica? Ela vai buscar a restauração da saúde. A naturologia clínica ela não trabalha com doença. Ela vai buscar, porque o que é doença para a naturologia clínica? É o diminuir da saúde. Quando as coisas começam a falhar, então
nós perdemos a saúde. Nós temos que fazer é voltar todas as células, tecidos, órgãos, sistemas e o próprio organismo voltar a funcionar tudo. Quando tudo volta a funcionar, então deixamos de ter doença, porque a doença falha. Nós consertamos tudo, botamos tudo a funcionar, não está nada falhando, então não tem por que estar ter doença. Esse é o princípio. E se vê o ser humano como integral. Então não se divide o ser humano em partes. O coração, o fígado, tudo trabalha em harmonia. Qualquer órgão que nós achamos que está doente, todo o corpo está doente. Porque o sangue não está bom, a respiração não está bem, a multiplicação das células não está bem, a produção de energia não está bem. Então, todo o organismo não está funcionando bem. Então, quando se fala em se restaurar a saúde, tem que se ver o ser humano como um todo. Físico, emocional, mental e espiritual. Então, nós vamos trabalhar todos esses aspectos, ou seja, todos esses aspectos vão trabalhar conjuntamente para restaurar a saúde. E atua de acordo com as leis da natureza, de acordo com a natureza funciona. Existem leis que nós vamos tratar aqui que regulam tudo. Então nós somos de acordo, porque essa lei que permite, como nós vimos anteriormente, que permite que a vida exista e perpetue, permite que tudo seja sustentável. E usa os recursos da natureza. Quais são esses recursos? Água, sol, ar, alimento natural, repouso, toque e assim por diante. Recupera a normalidade funcional, que cientificamente se chama homeostasia. Então tudo vai voltar a funcionar normalmente. Hoje existem em torno de 9.000 doenças catalogadas pelo CID, Código Internacional de Doenças, CID. Esse CID diz que determinado não funcionamento ele classifica como uma doença. O fígado não deixou para de funcionar de tal forma, recebe um nome. Aqui nós não se fala nisso, se fala se normalizou o funcionamento do fígado e está tudo normal, então nós estamos com a saúde integral. Agora, nós normalmente dizemos assim, que a vida é uma escola. Então, todos nós viemos para aprender. E aonde que se aprende para se conhecer a naturologia clínica? Se aprende na natureza. Se nós trabalhamos de acordo com as leis da natureza, vamos observar, analisar, fazer reflexões sobre a natureza e lá descobrir que a natureza é um livro aberto. Nesse livro é que nós vamos ver como tudo funciona, onde nós estamos falhando e aí voltar a usar aqueles princípios da natureza que permite a vida sustentável. E aí também, estudando o livro aberto da natureza, nós vamos conhecer a nossa constituição, o nosso funcionamento, ou seja, vamos entender um pouco da nossa anatomia e da nossa fisiologia e atuar de acordo com isso e restauramos a nossa saúde. Usa-se clinicamente esse conhecimento, essa aplicação das terapias naturais para a recuperação da saúde. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a naturologia é clínica, por quê? Porque vai conhecer muita coisa na natureza, vai conhecer essas leis e vai utilizar os princípios durante uma consulta com o naturologia clínico. E ali ele vai orientar o naturólogo clínico. Ele é um gestor de terapias. Ele vai então explicar, através de uma parte educacional, sobre o funcionamento e o que está falhando no cliente, e a partir daí vai orientar a utilização de terapias naturais. E aí, quem é proativo nisso? É exatamente o cliente. Ele não é paciente, ele vai ser ativo. Ele vai aplicar, vai receber a parte teórica de aplicar sobre a terapia e ele mesmo vai aplicar em si. E aí, qual é o fundamento da naturologia clínica? O autodescobrimento. A própria pessoa vai começar a voltar a atenção para si
e vai descobrir onde ele está falhando no descumprimento das leis da natureza. Está comendo demais? Está comendo menos? Está usando produto químico demais? Seu sangue não está fazendo eliminação? Não está se respeitando os fluxo sanguíneo, fluxo respiratório, não está respeitando os ciclos da vida, não está respeitando o ritmo da vida, está se acelerando demais com excesso de estimulante, ou está tomando remédios calmantes para diminuir o ritmo, está se falhando aí. Então, está fundamentado no autodescobrimento, no autocuidado. O que é autocuidado? A própria pessoa vai cuidar de si mesmo, vai fornecer os insumos, respeitar os horários de descanso, vai ter bons pensamentos, vai ter relacionamentos saudáveis para isso tudo é autocuidado. E o próprio organismo vai fazer a sua autorrestauração. Então a inteligência instintiva, a inteligência do cérebro reptiliano, a inteligência do sistema nervoso autônomo é que vai atuar e vai fazer a restauração da saúde. Então, esses são os princípios da metodologia clínica. Agora, quais são os princípios da naturologia convencional? Aquela que 70% das pessoas lá nos Estados Unidos, e aqui talvez seja mais ou menos isso, ou menos ainda, ou mais ainda, procuram, que são esses princípios que nós vamos ver, que é a chamada de alopatia. O que ela trabalha? Ela trabalha com doenças, ela vai procurar sanar doenças. E o que são doenças? Trabalha, então, em sanar os sinais e sintomas. Sinais é aquele mal-estar, falta de vigor físico, dor de cabeça. Esses são os sinais, porque não há causa. Esses são a causa. Quem trabalha é a naturologia clínica, as terapias naturais. Já que vai trabalhar com os sintomas, então, que são as doenças. Então, vai querer sanar essas doenças. Então, vai se trabalhar em cima dos sinais e sintomas. E como que ele vê o ser humano? Ele vê em partes e órgãos. O fígado está doente, então vai produzir uma química ali para atuar sobre o fígado. E essa química, ela não vai só atuar no fígado, ela vai estar na corrente sanguínea e vai atuar em todos os órgãos, todas as células, tecidos, órgãos, sistema, em todo o organismo. Isso vai provocar o quê? Efeitos colaterais. O fígado até pode tolerar aquela química, mas vai causar muito danos em muitos outros órgãos, tecidos, células e assim por diante. É o que é chamado de efeitos colaterais. E eles trabalham com o quê? Drogas patenteadas. O que são drogas patenteadas? Drogas patenteadas são elementos químicos que não se encontram na natureza. Porque tudo que se encontra na natureza não pode ser patenteado. Não se pode patentear uma laranja, não se pode patentear uma uva, um abacaxi. Mas se em laboratório inventar lá produzir um novo elemento químico, já padronizar, a pessoa passa a ser dono daquilo, pode comercializar e vai ter muito lucro em cima disso. E essas drogas patenteadas, como nós vimos, algo que não está na natureza, e a natureza só se alimenta da própria natureza, e elas são desconhecidas para o organismo humano. Então, por isso que o organismo, através do seu sistema imunológico, ataca isso, tentando se livrar disso. E muitos são os sintomas que nós vemos, que é chamado de crise curativa, é todo o organismo lutando contra aquela droga. Então, uma crise curativa é o organismo tentando eliminar aquelas drogas, dando um jeito de neutralizar aquelas drogas que estão prejudicando muito ele. E a medicina convencional ela não atua de acordo com as leis da natureza, ela viola. E violando as leis da natureza, vai diminuir a capacidade do organismo de funcionar corretamente. E diminuindo isso, nós
estamos cada vez mais doentes, enfraquecidos, desvitalizados e longe de recuperar a saúde. E está fundamentado drogas sintéticas, cirurgias e autotecnologia. Como nós vimos, trata sinais e sintomas, fundamenta-se em experiências empíricas e circunstanciais, que são experiências empíricas. Faça a experiência de, isso aqui, vou colocar isso, será que dá certo? Não deu. Vou usar isso aqui, essa química aqui, não deu também. Essa deu. Então nessa circunstância deu certo. Normalmente uma droga patenteada pode ser permitido usar para uma droga, para uma determinada doença, quando se faz estudos laboratoriais, quando se produz 54% de efeito, já é aprovado para ser usado. Mas só que 54% funciona de forma limitada propriamente, mas 46% não funciona. É por isso que uma pessoa vai lá no médico, toma uma receita de remédio, usa ele, não está surtindo efeito. Ela volta lá, então vamos trocar de medicamento, até encontrar um medicamento que possa causar algum efeito ali benéfico à pessoa, benéfico entre parênteses para a pessoa. E essas drogas, as cirurgias e a autotecnologia provocam um desequilíbrio em vários sistemas orgânicos e psíquicos. Nós vamos ver que determinadas drogas deixam a pessoa com sérios problemas, porque afeta a parte física e afeta a parte psíquica também. Nós vamos ver que a pessoa toma um calmante. O que acontece quando ela toma um calmante? Ocorre que ela para o cérebro, mas o cérebro tem que continuar funcionando, porque são milhares de funções também são realizadas durante a noite. E o cérebro está tudo funcionando ali. Você parou o cérebro, o corpo não descansa, ele não faz a sua limpeza noturna, não reenergiza, não elimina toxinas, nada. Então, no outro dia é como se ela não tivesse dormido. Então, ela acaba como está meio como um zumbi no outro dia. Então, provoca esses desequilíbrios. Muitos efeitos naturais são eliminados, porque é uma química que o corpo vai estar em guerra. Então, provavelmente, ali você está utilizando, quando se usa uma droga para combater algum tipo de doença, se está usando bala de canhão ali para contra um vírus, um verme, uma bactéria. Então, os efeitos naturais são impossíveis de ocorrer. E o cliente ali se torna, ele é um cliente passivo, ele não atua. Ele simplesmente toma aquela droga, ou toma aquela injeção, ou passa por uma cirurgia. Ele é passivo nisso. Então, esses são os dois princípios naturais. Os dois princípios, claro, aqui está o princípio da natologia clínica, como nós vimos aqui, detalhamos, e aqui estão os princípios da medicina convencional. Temos que ter clareza, porque se estamos doentes, queremos sanar, então temos que ter essa clareza para fazer a escolha. Nós somos seres humanos que temos o livre-arbítrio. Os animais não precisam fazer essa escolha, mas nós, seres humanos, precisamos fazer essa escolha. Por quê? Porque nos foi dado o livre-arbítrio. Já os animais, eles vivem são a vida toda no meio da floresta lá, não tem remédio, não tem droga, não precisam de nada, porque eles vivem de acordo com a sua inteligência instintiva. E nós, não. Nesse livro aqui, que se encontra na Amazon, encontrei esse comentário que é muito importante, nós também temos claro. E nessa parte aqui que está sobressalente, diz assim, num comentário sobre esse livro. Médicos, Voltaire escreve, Voltaire é um filósofo muito conhecido, escreve, são homens médicos, são homens que receitam remédio sobre os quais sabem poucos. Ou, por exemplo, pouco se sabe sobre essa química que se coloca dentro do nosso organismo e não se sabe o que isso vai causar. Então, médicos são homens que receitam remédios sobre os quais sabem pouco para curar doenças, as quais sabem menos ainda. Os médicos não sabem as causas da doença, eles sabem muito pouco sobre isso. Então, voltando aqui, médicos são homens que receitam remédios que sobre esses remédios sabem pouco.
para curar doenças que também sabem poucos. E onde estão essas doenças? Estão em seres humanos que não sabem nada. Então, provavelmente, nós somos tão complexos que a medicina em si poucos sabem. Por isso que grandes filósofos falam: o que sei é que nada sei. Quando eles estudam muito, aprendem muito, sabem muito, eles vão ver que o que sabem é tão pouco que classificam como nada não sei. Então vejam bem, vou ler novamente e vai ficar nesse vídeo. E qualquer pessoa que queira, faça uma reflexão sobre o que chegou à conclusão Voltaire. Médico são homens que receitam remédios sobre os quais sabem poucos, para curar doenças sobre as quais sabem menos ainda. Em seres humanos, a respeito de quem eles nada sabem, ou não sabem nada. E no comentário mais abaixo fala assim, que está sobre esse livro, fala assim, que a medicina convencional, a alopatia, é uma ciência muito jovem, tem 100 e poucos anos. Já a naturologia clínica, a naturopatia científica, é aquela ciência que vem lá desde os princípios da criação do ser humano. É uma ciência que vem do próprio Criador. Então, a ciência é muito mais confiável e que floresceu em todas as culturas, em todos os lugares, usaram esses princípios. Então, aqui nós falamos o que é, o que utiliza, quais os insumos que utiliza a naturopatia, a naturologia clínica. Usa o ar, água, terra, luz, plantas, alimentos naturais, o toque, diálogo, repouso, artes diversas, exercício e atitude mental. E aí as técnicas naturais de respiração, hidroterapia, geoterapia, cromoterapia. É isso que o naturólogo clínico e todos esses outros abaixo que ele trabalha para tratar a sua parte física, sua parte emocional, sua parte intelectual e sua parte espiritual. Então, isso para que nós tenhamos uma inter-relação, que aquela relação com tudo que nos cerca ia ter a relação com o nosso interior de uma forma mais elevada. Essa é a proposta da nutologia. Como evitar doença e ser vencedor. Ter êxito. Essa é o fundamento principal da naturologia clínica. Então, só para nós entendermos aqui, quando nós falamos que a naturologia, ou naturologia clínica, ou naturopatia científica, nós vamos falar aqui, ler esse rápido texto aqui, para entendermos o que é a busca da causa. Vamos ler aqui embaixo. Dr. Otto, ele diz assim, afirma, o câncer é resultado de uma vida baseada em hábitos antifisiológicos, notadamente no uso de alimentos acidificante, água acidificante e vida sedentária. A falta de oxigênio é causada por conta de um sufocamento celular. Está sufocado a nossa célula, devido, como nós vimos anteriormente, nós somos um aquário e a célula, somos 70% de água e apenas 30% de matéria seca, e a célula está em volta, dentro da água, no líquido intersticial. E ali essa água está muito suja. Então, não consegue se chegar ao oxigênio à célula. Então, por isso que eu falo aqui, a falta de oxigênio é causada por conta do sufocamento celular. Não está chegando oxigênio na célula. As substâncias ácidas expulsam o oxigênio e as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Significa que nosso líquido intersticial
que é 70% da água, ela está muito ácida. Então, ela está afastando o oxigênio. Nós temos que transformar essa água em água alcalina para podermos, então, atrair o oxigênio. Então, voltando aqui. A falta de oxigênio é causada por conta de um sufocamento celular. As substâncias ácidas expulsam oxigênio e as alcalinas atraem. Oxigênio é vida. Se uma célula ficar 48 horas com menos de 35 de oxigênio essencial, poderá tornar-se cancerógena. A célula cancerógena vive sem oxigênio, mas isso é uma aberração, uma mutação. A acidez é o grande mal, a alcalinidade, o grande bem. Então aqui nós vamos, nessa figura, nós vamos ver que numa parte nós vamos encontrar as frutas, que nos dá saúde, nos alcaliniza o organismo. E da outra parte, todos os alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, e que acidificam o nosso organismo. Então, o artificial vai produzir muitas doenças, excesso de peso. E aquilo que é natural, que é o alimento vitalício, o alimento que a própria natureza nos fornece, pois a natureza alimenta a própria natureza. Ela vai produzir um corpo sadio, esbelto. E aqui nós vamos ver um corpo esbelto, utilizando o que é a natureza, e um corpo obeso, um corpo com excesso de toxina totalmente acidificada. Então, sintetizando aqui, naturologia clínica, ela está sintetizando os princípios aqui, já que nós estamos falando de princípios. O princípio da naturologia clínica é foco no natural, restauração utilizando os recursos da natureza. O princípio da medicina convencional, da alopatia, foco nas drogas artificiais, combater efeitos e sinais, utilizando-se drogas pesadas, podemos dizer assim, com balas de canhão. Agora está aqui a diferença de nós e os animais. A escolha sempre será nossa. Então, não tem como dizer que o outro vai escolher por nós. Podemos terceirizar a nossa escolha. Porque temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos cobra a responsabilidade pelo nosso pensar, pelo nosso sentir e pelo nosso agir. E não é possível terceirizar as consequências. Se fizermos más escolhas, não tem como jogar o resultado para os outros. Se fizermos boas escolhas, vamos gozar disso. Porque tudo no universo tem o seu preço. Nada é gratuito. Bem, esse é o vídeo de hoje. Fico muito agradecido por terem assistido esse vídeo. Convido todos para se inscreverem nesse canal, dar um like, clicar lá no sininho para receber os outros vídeos. Esse canal, Naturologia Ciência da Vida, ele tem a finalidade de ir passando várias informações de uma forma gradual, em vídeos curtos, para que as pessoas possam então formar um mapa mental sobre isso. É um conhecimento que é pouco divulgado. Então, agora nós estamos então divulgando muito mais esse conhecimento. Então, aquelas pessoas que fazerem parte dos 30% que nós vimos no início desse vídeo, estão convidadas e são vários vídeos, iremos colocando mais e mais. Com o tempo também poderão fazer seus comentários, deixar questionamentos, e eu irei ler esses comentários e irei, durante os próximos vídeos, ir respondendo essas dúvidas e ampliando o conhecimento. Muito agradecido e até os próximos vídeos.